Imagine as seguintes situações. Uma briga na família e já tem alguém dando palpite. Ou um amigo discute com a namorada e lá vem um comentário. No trabalho, fofocas e um mau humor. Algumas atitudes realmente vão prejudicando as relações. Para falar sobre os cuidados que a gente deve ter até com as pessoas mais próximas, está aqui no estúdio do MGTV o psicólogo Moacir Castellani. Realmente acontece isso? As pessoas acham que são muito próximas e aí podem falar o que bem entendem, dar a opinião que têm. É preciso ter cuidado nessas situações. Sim, porque tem que respeitar o espaço do outro, né? Então a gente não pode nem se aproximar demais, senão a gente acaba invadindo aquele espaço e nem também ficar muito à parte. Por quê? Tanto numa amizade, até mesmo no relacionamento profissional, é importante da gente contar com a companhia e com a opinião do outro. É aquela velha história, o seu olho, por exemplo, ele pode enxergar qualquer coisa, exceto ele mesmo. O seu olho nunca se viu. Você já viu o reflexo do seu olho através de um espelho, então você precisou de um espelho. Então a gente precisa contar com o outro também para ser o nosso espelho, para a gente conseguir se reorganizar melhor e viver bem. Agora, para contar com o outro, a gente precisa realmente dar um espaço adequado e não permitir que o outro invada o nosso espaço também. Pois é, o que realmente pode prejudicar uma amizade, no caso da amizade, por exemplo? A falta de autenticidade e também a diferença de valores, né? Por exemplo, podemos falar de um aspecto mais comum, né, e um mais específico. O comum é a autenticidade. Então as pessoas elas devem realmente desenvolverem relacionamentos mais autênticos e mais abertos. É igual usar um óculos, né? Todo mundo que usa óculos precisa limpar a lente para enxergar melhor. Agora tem um aspecto específico. Geralmente é importante também as pessoas elas conseguirem conviver com outras pessoas que têm os mesmos valores. Tem pessoas que são mais competitivas, então gostam de esporte. Às vezes uma pessoa mais competitiva, né, ela conhece alguém que não gosta de competição, isso pode gerar algum desentendimento. Então é igual o grau do óculos, né? Cada um tem um grau específico para o seu óculos. E no caso, por exemplo, na amizade, um tem um gosto, o outro tem o outro, respeitar essas diferenças, na verdade em todas as relações, né? Respeitar essas diferenças é importante para conseguir manter um convívio bom entre as pessoas. Exatamente, porque o convívio bom é a boa troca. Amigos geralmente eles trocam experiências, né? Trocam conhecimento. Então é importante haver esse respeito. Por quê? A relação de amizade é uma relação também de intimidade. Então, para as pessoas poderem fazer essa troca, elas têm que sentir segurança com o outro. E com isso, cada um tem que validar a pessoa que o outro validar os seus sentimentos, as suas opiniões. No trabalho, o que prejudica as relações dentro de uma empresa? Aquela pessoa que, de repente, está um dia bem-humorada, outro dia mal-humorada. O que prejudica no trabalho? Então, é isso que você falou. Tem pessoas que, às vezes, diante do estresse, elas explodem, são impulsivas. Isso prejudica demais no ambiente de trabalho. Porque vale lembrar que o ambiente de trabalho é um ambiente profissional. Então, muitas vezes, não tem tanto espaço assim para que o outro seja perdoado, né, que aquela questão seja esquecida. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, muitas vezes, também é respeitar a hierarquia. Às vezes, no relacionamento profissional, as pessoas começam a se aproximar e muitas vezes um funcionário, por exemplo, ele entra na equipe do outro, começa a dar sugestão, dar palpite demais, né? Empresa, corporações, elas têm regras e normas que precisam ser respeitadas. E a conversa sempre é importante, quer dizer, sempre está pedindo um retorno de como é que está a relação, como é que está o ambiente de trabalho. Isso também ajuda. Bem lembrado, Vivian. A questão do feedback, o famoso feedback, que é essa troca, conversa. Então, dentro do ambiente profissional, é muito importante eu poder dar e receber feedback. De eu entender, inclusive, o que a empresa, o que o meu colega, inclusive alguém que inclusive é meu amigo dentro da empresa, o que eles esperam de mim. E de eu dizer também o que eu espero também, né, dentro daquele contexto. Isso se estende também, por exemplo, nas relações amorosas. Você dizer exatamente o que pensa, o que espera, ter esse objetivo, às vezes um objetivo comum, e ser transparente nisso é importante. É verdade. Você está me contando essa história aqui, eu estou lembrando de uma vez em que eu tive contato com um curso de casais, né, que o monitor dizia, olha, é muito importante definir as expectativas mútuas. Então ele contou uma história de um casal muito apaixonado, eles se casaram, mas eles não chegaram a conversar sobre o que um esperava do outro. 2 anos depois, né, o homem virou para a mulher dele e falou assim, ótimo, então agora é a hora da gente ter filhos. Ela olhou para ele e falou assim, não, como assim? Isso não faz parte do meu projeto de vida.
Então é muito importante a gente conseguir realmente alinhar um com o outro o que a gente espera daquela relação. Diálogo e bom senso. Exatamente. Sempre. Ok, muito obrigada. Obrigado.